Estamos ao vivo para todo o Brasil. Meu nome é Pastor Alexandre Salles. Podem deixando seus pedidos aqui na descrição do vídeo. Hoje eu trouxe uma citação de Agostinho de Hipona, um pastor do quarto século do cristianismo, para fazermos um breve comentário e irmos para o momento de oração pela família. Comentário bíblico sobre Agostinho de Hipona, sobre a graça e a liberdade. Ele diz assim: contaram-nos que o vosso mosteiro atravessa momentos de perturbação, porque alguns de vós apregoam de tal modo o sentido da graça, que chegam a negar o valor da liberdade humana. Ainda mais o que é mais grave, afirmam que no dia do juízo final, Deus não há de retribuir a cada um conforme as suas obras. Mateus 16, versículo 27 e Romanos, capítulo 2, versículo 6. Ele coloca esses dois textos como base. Revelaram também que muitos de vós não pensam assim, mas que confessam a ajuda à liberdade humana por parte da graça de Deus para conhecermos retamente e agirmos. Assim, quando o Senhor, na sua vinda, retribuir a cada um conforme as suas obras, no dia do juízo final, a gente está querendo dizer isso, depare com as nossas boas obras, que Deus já antes havia preparado para que nelas andássemos. Ele confirma Efésios, capítulo 2, versículo 10. Os que assim pensam estão com a verdade. Aí eu coloquei o nome da obra, Agostinho, A Graça, volume 2, coleção patrística, volume 13, editora Paulus, página 11. Então aqui o Agostinho, no quarto século, seguindo a tradição apostólica da igreja que nasceu no primeiro século, e os pastores que foram sendo substituídos nas igrejas aonde foram plantadas por Paulo, Apolo, Pedro, João, etc., ou seja, pelos apóstolos, eles ensinavam que existe a graça, mas existe a liberdade humana, tanto para as coisas terrenas, a liberdade humana para você escolher com quem você vai casar, escolher um carro, uma roupa para você sair, para você comprar, mas também essa liberdade humana tem o poder, com a ajuda da graça, de escolher, de acatar as coisas espirituais, o convite divino da salvação. É isso que os pastores do primeiro ao quarto século, principalmente em Agostinho, eles anunciavam essa boa notícia, as interpretações do Antigo e do Novo Testamento com esse enfoque. Então, estava acontecendo problemas no mosteiro, numa igreja, numa reunião de fiéis, de que momentos de perturbação. E ele coloca isso nessa citação, nesse livro, porque muitos dos irmãos desavisados estavam pregando o sentido da graça, de tal forma elevando a graça de Deus, chegando a negar o valor da liberdade humana no plano da salvação. É isso que ele está querendo dizer. Então eu estou sabendo que entre vós está acontecendo esse tipo de problema de interpretação da Bíblia. Ainda mais o que é mais grave, afirmam esses irmãos que estão em contenda e afirmando, elevando a graça de Deus, eles afirmam que no dia do juízo final, Deus não há de retribuir a cada um conforme as suas obras. Porque se eles estão negando a liberdade humana, tudo é pela graça. O homem não tem participação nisso e ele não tem culpa de ter agido mal ou bem. Porque se é Deus que efetua em nós o tanto querer de uma forma ditatorial, como se nós fôssemos marionetes nas mãos de Deus, exclui a liberdade humana de escolha. Então Deus predestinou alguns para a salvação e outros para a perdição, e você não tem, eu não tenho, nós não temos poder sobre isso. E isso é uma heresia que Agostinho está colocando aqui, refutando esse tipo de interpretação da Bíblia. Então, se Deus não vai retribuir a cada um conforme as nossas obras, então isso é uma heresia, ele está querendo dizer. Revelaram também que muitos de vós não pensam assim. Tinha um outro lado que pensava corretamente, mas confessam
Eu confesso, Agostinho confessava, a igreja confessava. Ajuda a nossa liberdade humana de escolhas para as coisas materiais aqui embaixo e para o convite da salvação também. Confessam ajuda a essa liberdade humana por parte da graça de Deus por parte do Espírito de Cristo, ou seja, por parte, a ajuda vem do Espírito Santo, que é o nosso Consolador, onde podemos dizer que tudo posso naquele que nos fortalece. Então existe a liberdade humana e existe a graça de Deus. Essa graça, esse Espírito Santo, ele nos ajuda para conhecermos retamente e agirmos. Mas parte da liberdade humana, que ele não nos retirou essa liberdade, esse livre arbítrio de escolha. Deus não nos retirou isso. Então, é com a ajuda da iluminação da graça. A graça é o Espírito Santo, é luz. Deus é amor. Ele te ilumina, você começa a enxergar coisas que você não via antes, porque é pela graça, e é através da sua liberdade, se mexendo, se movendo, atuando em Deus, através dessa luz inefável, como aconteceu com Paulo na estrada de Damasco, aquela luz, ele estava na ignorância perseguindo os cristãos, e aquela luz apareceu, ele caiu do cavalo e começou a enxergar a verdade. Ele sabia que aquela luz era Deus. Senhor, estou aqui, o que queres de mim? Pare de perseguir o meu povo, porque eu sou o Deus Todo-Poderoso. Aí ele mudou, ele se converteu naquela transmissão da graça, naquela transmissão da fé ali na estrada de Damasco. Ele, da ignorância, ele começou a enxergar a verdade que ele estava perseguindo. Então existe a liberdade humana do apóstolo Paulo de perseguir os cristãos, achando que estava fazendo uma boa coisa, até uma obra para Deus, mas a graça mostrou o contrário, iluminando o seu ser, a sua alma, a sua vida, e ele enxergou que estava no engano, na heresia. Esse é o trabalho do Espírito Santo, da graça. Mas a graça não anula a sua liberdade de escolha. Muitos estão escolhendo muitas coisas erradas na ignorância. E somente através deste poder que se aperfeiçoa na fraqueza é que essas pessoas sairão do engano, do erro, para a verdade que liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, para que você seja livre realmente. E essa liberdade plena somente após a ressurreição. Então, a ajuda à liberdade. Muitos confessam, esses estão corretos, esses irmãos, Agostinho coloca isso, confessam ajuda à liberdade por parte da graça de Deus para conhecermos a verdade retamente e agirmos agora. Uma nova fase de vida, uma nova criação, uma nova criatura. Assim, quando o Senhor voltar na sua segunda vinda, vai retribuir a cada um conforme as suas obras. Quando ele te libertou, você conheceu a verdade e vai começar a trilhar o caminho da verdade, não da mentira. E você vai produzir bons frutos. Uma árvore boa produz bons frutos através da potência, do poder da graça de Deus em você, sem anular a sua liberdade, entendeu? Deparem com as nossas boas obras que Deus já antes, a sua presciência, havia preparado para que nelas andássemos. Isso está escrito no livro de Paulo, a igreja de Éfeso, Efésios capítulo 2, 10. Então ele preparou para que nelas andássemos, através da iluminação de Jesus Cristo, da sua graça, juntamente com a sua liberdade. Então a liberdade humana carece da iluminação de Deus, né? Ele é o nosso professor, consolador. Foi o que aconteceu com o apóstolo Paulo, foi o que aconteceu comigo e com muitos de vocês. Essa é a interpretação. Os que assim pensam estão com a verdade. Fecha aqui Agostinho, nessa citação que eu trouxe. Então existe a liberdade humana, que muitos hoje em dia, aqui no YouTube principalmente, estão negando, que o homem não possui livre-arbítrio e liberdade para as coisas concernentes a Deus. Isso é mentira. Existe a liberdade humana e existe a graça de Deus. Sem a graça de Deus,
não vai acontecer uma conversão genuína. Porque o homem vai estar achando que está abafando, está trilhando o caminho da verdade, e muitas vezes ele está trilhando o caminho que vai levar à perdição, o inferno. E somente através dessa iluminação, dessa transmissão da fé, é que esse homem vai se orientar conforme uma bússola, que é a graça de Deus, e vai trilhar o caminho da verdade, que conduz à salvação. Mas o homem precisa querer fazer o bem, sem olhar a quem. Ah, mas eu não consigo fazer o bem, eu não consigo largar desse vício. Não consegue porque você está tentando, com a sua liberdade que Deus te deu, fazer isso sozinho. Com a ajuda de Jesus Cristo, né? Aquele texto que ilustra isso que eu estou dizendo. Em Cristo Jesus somos mais que vencedores. Isso demonstra que você necessita da luz, do Espírito Santo, ou seja, da graça de Deus, para que você vá prosseguindo no caminho correto, que Ele vai te orientando conforme uma bússola. Entendeu? Essa é a verdade entre a graça e a liberdade humana. Então podem colocando aqui os seus pedidos de oração aqui no chat ou na descrição desse vídeo. E nós vamos agora entrar no momento da oração pela família. Deixa aqui embaixo ou nos nossos canais de WhatsApp ou Telegram, que os links estão aqui na descrição. Senhor Deus, nosso Pai, nós estamos te agradecendo por esse mais um dia de vida aqui na tua presença, nesse dia de hoje, nesta noite, para te agradecer, meu Deus, por todas as bênçãos que o Senhor nos tem presenteado desde a nossa existência. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas e continua nos livrando de todo mal. É o que nós te pedimos em nome de Jesus nessa noite. Abençoa as famílias aqui representadas. O momento da oração pela família, para que o Senhor continue agindo em prol desses que estão pedindo ao Senhor dia e noite as bênçãos, a paz que excede todo o entendimento e a vitória nos seus negócios, suas finanças, na vida sentimental e amorosa, na saúde, na libertação dos vícios, dos maus pensamentos, a depressão, que vem muitas das vezes da parte do diabo, colocando maus pensamentos, coisas negativas, que não vai dar, que acabou. Mas nós temos o Senhor, a graça, o Espírito Santo, que não existe nada impossível para Deus e que Deus não é uma pessoa, um todo-poderoso, que vive proferindo coisas negativas para os seus filhos. Então, para você acha que acabou, mas Deus não está te passando esse tipo de palavra nessa noite. Ele está dizendo que é possível fazer e você receber a vitória nesta noite. Da sua cura, no seu casamento, nas suas finanças, na sua empresa, na sua casa, entre os seus filhos. Você será um mais que vencedor, se você escutar a voz de Deus. Porque no meio do caos, passando pelo vale da sombra e da morte, podendo até passar no inferno agora, você está ciente de que Deus está contigo e você já reverteu essa situação de fracasso, de escassez, para estar vivendo o melhor de Deus agora, no meio dessa tribulação, no meio do Brasil estar desse jeito, de censuras e muitas outras coisas, e no mundo inteiro acontecendo tudo de errado. Você está recebendo o dom do Espírito Santo de Deus, da vitória, daquilo que tudo pode, aquele que te fortalece. Você vai conseguir, através da graça de Deus, do Espírito, da força de Jesus em você, pensar agora de um outro modo e que existe saída. Como aconteceu com os apóstolos ali, principalmente Pedro, né?
Eles estavam pescando e jogando as redes no lado esquerdo, e não vinha nenhum peixe, não tinha nada para eles comer. E horas trabalhando à toa. E Jesus chegou, joga do outro lado ali. Jogou do outro lado, do lado direito. E eles pescaram tantos peixes que chegou até a rasgar a gente, né? Isso está escrito na Bíblia. Então sempre tem uma outra opção, sempre tem um jeitinho para que você consiga sair dessa trava da sua vida. Tudo acabou na minha vida, meu casamento acabou, a empresa faliu, mas tem um jeito de você reverter isso com a ajuda da graça de Deus. Tem um jeito, você não fique pensando que acabou, não, porque essa não é a palavra do Espírito Santo de Deus para você essa noite. Existe uma saída, e existe a saída até para a morte, porque Deus ressuscitou os mortos. E ele vai ressuscitar a todos na primeira ressurreição para viver com ele eternamente, numa vida feliz e gloriosa, imortal. Então não existe esse negócio que para Deus não tem jeito. Isso aí é da sua cabeça e Satanás tem colocado essas ideias na sua cabeça. Você pode ter falido 200 empresas, mas essa outra que o Senhor está mandando você agir e continuar tentando e batendo na porta e a porta vai se abrir, essa vai dar lucro, vai dar certo e você vai sair dessa escassez. E também isso acontece na vida sentimental e amorosa. Vai dar certo o seu casamento. Parece que não vai, mas vai. Expulsa esse diabo aí. Nós expulsamos esses espíritos de briga, de contenda. Estão perturbando o casal, a família. Eu repreendo essa ação de Satanás em nome de Jesus na sua casa agora. Em nome de Jesus, eles precisam e devem sair agora. Em nome de Jesus. Então, a solução, a jeito, e nós estamos pedindo a Deus que pode todas as coisas. Ele transformou uma água suja, que não podia nem ser para beber, uma água suja, num vinho de alta qualidade, aquele casamento. Ele fez esse tipo de milagre. Ele está fazendo esse milagre na sua vida. Eu não posso, mas você vai dizer que pode e você vai mudar o curso, ou tá na esquerda, vai para a direita, você vai dar um jeito e vai mudar isso. E você vai conseguir, porque você pode. Os outros conseguiram, você pode conseguir também, porque você não é diferente dos outros. Eu não sou diferente de você. Você vai conseguir resolver esse problema que você está colocando aqui no pedido das orações. O seu filho que não tem mais jeito com as drogas, que você diz que isso que não tem mais jeito, mas tem sim. Tem sim. E Deus está trabalhando nessa noite através da graça, da luz, do Espírito Santo de Deus, porque a graça é o Espírito de Cristo. O Espírito de Cristo é Deus em você. É Deus que criou o universo, o céu e a terra. Tudo que existe. Você não acha bonito? Quando você viaja, olha a natureza, os outros lugares que você não conhecia e vê a mão de Deus. E Ele é Deus, Ele que criou essas coisas. Ele é muito mais do que a natureza. Ele é Deus. E esse Deus que está te dizendo essa noite que você já deu certo. Você vai conseguir, sacode a poeira e retire esses maus pensamentos da cabeça, do coração e prossiga para o alvo, porque o melhor de Deus está por vir. É isso que Deus está falando. Existe liberdade. Você não pode ficar escolhendo coisas erradas que não são compatíveis com a vontade do Espírito Santo de Deus, que o Espírito Santo de Deus não tem depressão, o Espírito Santo de Deus não fala coisa negativa. Ele quer abençoar. Ele está te dando as ferramentas agora, está te dando uma visão nova para você seguir de um outro lado, de outro caminho e conseguir o sucesso que você está querendo, conseguir a cura, a libertação, né? Expelindo essas doenças do corpo das pessoas. Então nós estamos pedindo a Deus, em nome de Jesus, que haja essa iluminação para que você compreenda mais a palavra. Porque Ele é o nosso professor. Foi o que aconteceu com Paulo. Paulo estava perseguindo ali os cristãos em ignorância, mas como naquela luz apareceu, ele enxergou e viu, não, é Jesus, é Deus que está falando. Eu não sei quem é, mas eu sei que é Deus. E ele se converteu e começou a entender e mudou o sentido da vida dele, o rumo. Ele estava dando soco, murro em ponta de faca e achando que estava trabalhando para Deus, mas não estava. Estava trabalhando para o diabo, sem saber. E muitos estão nessa situação. E é somente através da graça do Espírito Santo de Deus que
Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se não for desse modo, não tem como. É a ajuda de Deus, não é do pastor Alexandre. O pastor Alexandre sabe dessas coisas porque Deus mostrou através da sua luz. Porque senão o pastor Alexandre estaria na ignorância até agora. Entendeu? É desse modo que devemos entender a palavra de Deus. Então Deus quer o melhor para você. Deus quer mudar, refazer, restaurar o seu casamento, refazer a sua vida sentimental, refazer a sua vida financeira, para que você daqui para frente consiga. E não desista. Não desista, que uma porta fechada se abre duas de Deus. E existe possibilidade, é possível. Deus está com você, peça a Ele, Ele dá de graça, Ele não vai te cobrar uma mentoria, vai te cobrar 10 mil reais para falar com você essa noite. Não, é de graça. E Ele é a sabedoria. Quando está escrito em Salomão sobre a sabedoria está falando ali do Espírito Santo, de Jesus. Jesus é a sabedoria. Essa é a interpretação. A sabedoria está com você. Então vamos agradecer a Deus pelos milagres que já estão acontecendo, os sinais, maravilhas e prodígios que já estão se movendo na sua vida. E que os santos anjos de Deus estejam passeando na sua casa, estabelecendo e varrendo e tirando todo o empecilho, estabelecendo a paz, que excede todo o entendimento. Então continue glorificando, agradecendo a Deus, porque Deus já mudou a sua história nesta noite. Já mudou. Basta você prosseguir, você agir, se mover em Deus e não ficar choramingando, reclamando. E nem paralisado com os problemas. Os problemas, as aflições sempre vão surgir. Mas você não deve ficar paralisado com os problemas. Aconteceu alguma coisa que foi adversa daquilo que você estava esperando. Você se paralisa e se fecha no seu mundo e começa Satanás a enfiar uma opção de bobagem na sua cabeça. Não. Você vai transpor. Você vai passar esse problema porque você tem o poder de resolver esse tipo de problema e continuar na trajetória, no foco em Deus. Essa é a verdade. Para mim, para você, para não jogarmos a toalha, não desistirmos, porque existe a esperança em Deus e é certa. Ele disse que nunca, jamais iria nos abandonar. E Ele está cumprindo a sua palavra, que é a verdade. Então continua conosco, meu Pai, que essa noite seja uma noite de paz, de harmonia, de alegria entre os amigos, entre os familiares, entre os irmãos. E aquelas ovelhas desgarradas, seu filho, algum dos seus parentes que estão desviados, estão nos vícios, eles estão sendo visitados pela glória, pela graça de Deus nesta noite. Nós te pedimos. E que os santos anjos de Deus continuem a proteger, a sua proteção. Eles são anjos, espíritos ministradores para aqueles que vão herdar a salvação. E nós te pedimos, guarda a família do irmão, guarda a casa, abençoa os familiares, a casa, a vida sentimental, o carro, tudo esteja debaixo da unção, da proteção de Deus em nome de Jesus. Então eu lhe agradeço, meu Pai, por todas as bênçãos. Aqueles que estão doentes, confessem a cura, os sintomas já estão saindo, maus pensamentos já te deixaram. E deixa Deus trabalhar nisso. E você já é um mais que vencedor em Cristo Jesus. Então só tenho que te agradecer essa noite. E muito obrigado, meu Deus, por todas as bênçãos que já estão. Nós já estamos recebendo pela fé em Cristo Jesus. Eu te agradeço por tudo. Os pedidos estão aqui. O Senhor já visitou todos eles. Estamos diante da graça, do trono da graça de Deus. E Deus já está fazendo o que eu, nós, você não podemos fazer. O milagre está acontecendo nessa hora. Porque você tem fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E você acredita em Deus. Eu também. Então tenha fé em Deus. Creia somente. Ele disse isso. E as coisas já estão se modificando no seu ambiente e mudando toda a situação de derrota, de fracasso, se convertendo em sucesso, em bênçãos. Em nome de Jesus eu agradeço por tudo. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, meus irmãos, eu vou ficando por aqui.
com esse momento da oração pela família. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal para que você receba as notificações futuras dos novos encontros aqui a partir das 22 horas, ao vivo. Um grande abraço, fique com Deus e até a próxima.